Tudo bem, irmãos? Graça e paz. Como vocês estão? É bom ver, né, que a igreja vai voltando, agora está aumentando o número de pessoas, a liberação, e isso é muito importante, a gente congregar, a gente estar junto, a gente estar participando junto. Eu quero que você pegue o seu boletim, nós vamos fazer a leitura, mas antes eu quero dizer para você, o pastor Eric fez uma série de estudos que fala sobre a banalização do culto, e acho que são 6 estudos. Gostaria que você depois revisse esses estudos, porque ele tem muito a ver com o que nós vamos tratar hoje aqui, que é sobre a igreja de Laodiceia. Então nós precisamos desses alertas à igreja para que nós possamos estar caminhando. Alguns teólogos querem aplicar os ensinamentos das Escrituras para a igreja apenas como sendo o Novo Testamento, ou alguns ainda apenas as cartas de Paulo. Mas eu fico com o que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz assim, toda a Escritura. Olha como que o Espírito Santo de Deus ele é caprichoso. Ele fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, toda a Escritura, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, serve para cada um de nós. Desde que o pecado entrou no mundo, ele vem tomando proporções gigantescas. Nós temos acompanhado isso, né? E isso, gente, reflete na nossa vida pessoal, na nossa vida social e também na nossa vida espiritual. Agora, o tema do nosso boletim aqui diz a indiferença de Laodiceia. Eu creio que nós estamos vivendo o último período da 70ª semana de Daniel, e ela diz isso aqui, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós estamos vivendo. Indiferença. A igreja hoje ela é indiferente. Então nós vamos caminhar sobre esse tema. E no meu ponto de vista também, a história da igreja, ela se confunde um pouco com a nossa história, com a nossa experiência pessoal com Cristo. Então eu quero que você vá pensando nesse sentido. Apesar de no boletim aqui nós temos apenas o verso 17, mas eu quero ler com você a partir do verso 14, de Apocalipse capítulo 3. Então nós vamos ler do 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavra dura, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo, a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero dizer para você que essas 7 cartas começam com essa fala, ao anjo. Então ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ele vai falando assim. E eu quero alertar todos os líderes, diáconos, presbíteros, os arautos, né? Cada um de nós é responsável pela saúde espiritual da igreja. Então não vai ficar aqui só nas costas do pastor Maurício, do pastor Eric e do pastor Glênio. Você que é líder, que participa do ministério, você também tem responsabilidade com a comunidade. Tá bom? Isso aqui é um alerta. E eu quero ressaltar também que existem várias visões escatológicas. Mas na minha percepção, a história da igreja, ela é muito parecida com essa experiência pessoal, espiritual de cada um de nós. Então você pode até concordar ou não, né? Mas eu gostaria que você lesse com calma, com bastante cuidado, Apocalipse, várias vezes, que você lesse Daniel, principalmente de capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, Zacarias, Mateus 24, 2 Timóteo, todos esses textos são textos escatológicos. Então, se você segue alguma corrente ou não tem nenhuma percepção escatológica, comece a estudar esses livros que você vai ter um direcionamento. A partir daí, você começa a selecionar aquilo que você quer ouvir. Vamos então para o nosso boletim? Aqueles que estão em casa nos assistindo também, podem baixar o boletim e acompanhar. Quando voltamos nossos olhos para a história da igreja, mesmo que de forma cronológica, devemos entender que essa história também constrói um processo em cada um de nós. São alertas, aspectos que ocasionalmente se apresentam diante de cada um de nós. Então, ao longo dessa explanação aqui, eu quero que você vá pensando, vá refletindo se isso é verdade. Será que a história da igreja tem a ver com a minha vida espiritual? Será que isso dá para se confundir? Será que tem algum aspecto aqui que realmente bate? Então, eu quero que você vá refletindo aí. Nós vamos fazer uma explanação bem rápida acerca das igrejas aqui, muito rápida mesmo, mas depois, com calma, você pode fazer esse estudo mais preciso. Então, Éfeso é a igreja do primeiro século. Ela enfrentou oposição, perseguição, falsos apóstolos, mas foi perseverante. Entretanto, abandonou o primeiro amor. Será que quando você creu, você passou por isso aqui? Então eu quero que você vá pensando nesse sentido. Aí Apocalipse 2:4 nos diz, se você quiser ler junto, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, meus irmãos, todo o problema da história da igreja, todo o problema seu e meu está aqui. Abandono do primeiro amor. Até fica uma sugestão aqui para os meus queridos arautos, meus irmãos lá, meus companheiros, que a gente pode trabalhar mais esse tema do que seja esse primeiro amor. Mas eu fiz aqui uma fala bem rapidinha aqui. A própria palavra de Deus diz que Deus é amor. Ele é a essência dele. Então nós não temos como definir exatamente esse amor, tá? Mas a Bíblia nos fornece pistas do que seja esse amor e como é possível abandoná-lo, deixar esse primeiro amor de lado. Aí o Márcio Freud me chamou a atenção de que esse primeiro amor aqui é o principal amor. Quando nós vamos lá no Strong, você aperta lá e vai, principal amor. Porque nós podemos até ter um amor por Deus, mas é o principal, é o primeiro, é o maior de todos. É isso que eu quero que você vá pensando aí. Moisés escreveu lá em Deuteronômio 6:5, olha que interessante, Antigo Testamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força.
Então você olha para esse texto aqui e faça uma avaliação em seu coração. Será que Deus ocupa realmente a primazia, o primeiro lugar? Ele é o meu primeiro amor mesmo? Ou ele está em segundo, terceiro, quarto, quinto? Se nós não amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós estamos abandonando esse primeiro amor. Isso é sério, gente. Isso corta aí, corta aqui também. Certa ocasião, Jesus respondeu a um fariseu qual seria o primeiro mandamento, né? Foram indagar Jesus e ele respondeu justamente com esse texto aí, de Deuteronômio, mas está lá em Mateus 22, 37. Olha o que Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus ainda disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Paulo ainda ele vai mais longe, quando lá em 1 Coríntios ele diz, não vamos ler tudo aqui, mas eu vou fazer um apanhado aqui. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ah, eu amava tanto a minha esposa, mas acabou. Você amava mesmo? Ou tinha paixão? Aqui está falando de amor, da essência, daquilo que é primordial. E João ainda diz assim, lá em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós podemos concluir, meus irmãos, que esse primeiro amor é colocar Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, em segundo plano. Amar mais as coisas desse mundo. Então é para nós refletirmos: será que eu não tenho amado mais a minha empresa, mais o meu negócio, mais a minha família, mais o meu carro, mais as coisas desse mundo do que a Deus? É para nós pensarmos nisso. Então eu acredito que esses textos aqui expressam um pouco do que seja esse primeiro amor, mas fica aqui para vocês caminharem um pouco mais nesse tema. Voltando aqui ao boletim, o primeiro amor é aquele ligado a Cristo, que ocupa o centro de todas as coisas. Ele é o cabeça e tem a primazia. Quando a igreja, sendo mais específico, quando você ou eu deixamos de lado esse primeiro amor, nada flui de forma normal. Não sei se você já experimentou isso na sua vida, na sua caminhada cristã. Você está indo bem, olhando para Cristo, daqui a pouco você deixa de lado e começa a caminhar, achando que não precisa do Senhor na sua vida, né? Achando que já está fortalecido. Não vai, gente, não funciona. Vida cristã é vida de dependência. Nós não temos como viver nesse mundo independentes de Cristo. Essa foi a proposta lá no Éden. Vida cristã é vida de dependência. Se você tem tentado viver vida cristã independente de Cristo, você está no caminho errado. Precisa de voltar os seus olhos para Cristo. Então vamos ver agora o que aconteceu. Faça uma ligação aqui com a sua experiência. Abandonou o primeiro amor, o que aconteceu com a igreja? Eu tenho abandonado o primeiro amor, abandonado Deus, Cristo como sendo o principal. O que pode acontecer na minha vida? O que tem acontecido na minha vida? Em Esmirna, a igreja do segundo século, as perseguições e tribulações só aumentaram, mas haviam sido preditas por Jesus. Estas coisas vos tenho dito. Vamos ler junto? João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, se você, o pastor Maurício sempre fala isso, se você está buscando um grupo, uma religião que não vai ter problema, não venha para o cristianismo, porque você vai ter problema sim, você vai ser perseguido sim, você vai sofrer desânimo, você vai ter pessoas que vão se afastar de você.
Porque a vida de Cristo incomoda as pessoas. Você ser honesto nesse mundo incomoda as pessoas. Você ser fiel à tua esposa incomoda as pessoas. Você fazer um negócio certo incomoda as pessoas. Você ser um político certo incomoda as pessoas. O mundo não quer esse tipo de gente. Por isso que nós vamos passar por aflições. Até nós temos os irmãos que são candidatos aqui, né? Vocês vão passar por problemas, por dificuldades lá dentro, meus irmãos. Espero que vocês sejam eleitos, mas pensem nisso. As pessoas vão querer tirar os olhos de vocês de Cristo e colocar na política. Isso é um alerta para vocês que serve para nós também. Ainda em Esmirna, houve a infiltração de falsos judeus, ou seja, falsos cristãos, que não se contentam com Cristo, mas acrescentam o suor, para tentar alcançar a redenção que já foi dada gratuitamente pela graça. Tem muita gente por aí que fala que só Cristo não. Vamos colocar um pouquinho, né? Vamos, um esforcinho. Nós temos que fazer alguma coisa. Gente, para salvação, para nossa redenção, não tem que fazer nada. Tudo já foi concluído na cruz em Cristo. Agora, para a salvação da sua alma, da minha alma, sim, é diferente. Nós temos que nos esforçar para ler a Bíblia. Nós temos que nos esforçar para vir aqui na comunidade, né? Porque é tão cômodo ficar em casa assistindo, né? Precisa de um esforço. Agora, a salvação é somente em Cristo. Não precisa fazer nada. Tudo já foi concluído. Quando ele falou tetelestai, tudo está consumado. Agora, na nossa alma, sim, nós vamos passar por aflições. E aí sim, nós vamos precisar de perseverar. Porque a Bíblia fala que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E o texto aqui de Romanos 11:6 fala dessa graça. Vamos ler junto? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Fica engraxado, né? Fica escorregando por aí. Se não for pela graça, meus irmãos, não tem outro meio. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro modo. Não é por ser um bom rapaz, um bom marido, um bom filho, por ser um bom pastor, por pregar o Evangelho, por ser testemunho. Não é por isso, é por meio de Cristo. Não existe outro modo de nos chegar até Deus, se não for pela obra da cruz, pela nossa inclusão em Cristo, pela nossa ressurreição em Cristo. Esse é o único caminho. Então não adianta, não tem atalho para o céu. Tem uma música que nós cantávamos lá atrás: quando você chegar no céu, faça o buraquinho para poder entrar. Vocês lembram disso? Gente, que absurdo. Não tem buraquinho no céu, não. Só tem um caminho, uma porta, que é Jesus Cristo. Vamos agora para Pérgamo. Pérgamo, a igreja do 3º ao 5º século, estava rodeada por seguidores de Satanás, ao ponto de estabelecerem um trono para ele. Olha que ponto chegou a igreja. Vamos ler aqui Apocalipse 2,14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha o que aconteceu com a igreja. E veja isso na sua vida. Se eu tenho abandonado, será que eu não tenho me prostituído? Mas, irmãos, aqui não é prostituição carnal apenas, não. Prostituir é quando você coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Isso é prostituição. Pode ser qualquer coisa, pode ser a igreja, pode ser o pastor, pode ser qualquer coisa. O que você colocar no lugar de Deus, isso é prostituir. E é isso que esses infiltrados, esses falsos irmãos fazem na igreja. Eles tentam tirar os seus olhos da pessoa de Cristo. Olha o que nós precisamos de ter cuidado, meus irmãos. Então, nesse período aqui do século 3 ao 5, houve o casamento da igreja com o Estado, né, que foi na era de Constantino ali. E nesse primeiro momento aqui, a igreja foi dominada pelo Estado. Mas depois essa igreja aqui com I minúsculo, tá?
Depois a igreja gostou tanto do poder que ela suplantou o Estado e dominou. Olha como é que o poder é, gente. Olha o que o pecado faz. Continuando aqui no boletim. Percebem que o abandono do primeiro amor vem causando danos profundos no seio da igreja? E isso acontece também com cada um de nós quando deixamos de lado o primeiro amor. Vamos ler junto Apocalipse 2,15. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Daqui a pouco eu vou falar sobre Balaão e nicolaítas, tá? Só para a gente ganhar tempo. Então, em Tiatira, a igreja do século VI ao XV, encontramos o ponto mais baixo da era cristã. O que aconteceu aí naquela idade das trevas? Em nome de Deus, a igreja comete as maiores atrocidades que se pode imaginar contra seus opositores. John Hus, precursor de Lutero, viveu em 1369 a 1415, disse assim: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Olha bem, as pessoas que eram oposição à igreja, ao sistema religioso, eles eram colocados em fogueiras e eram queimados. Muitos homens piedosos, muitos homens santos foram mortos em nome da igreja, porque não concordavam. E aqui ele faz alusão então a Lutero, que depois faria esse movimento, né, que já vinha acontecendo na Reforma. E Apocalipse 2,20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa igreja aqui, do meu ponto de vista, essa mulher aqui, no meu ponto de vista, é a igreja. Isso no meu ponto de vista, tá? Resumidamente, então, Balaão, os nicolaítas e Jezabel possuem apenas um objetivo. É o mesmo objetivo: seduzir o povo de Deus a se prostituir, a idolatrar outros deuses, a tirar os olhos de Cristo. Tudo que ocupa o primeiro lugar, tudo que é foco do nosso maior amor é prostituição, ou seja, é idolatria. E isto é pecado contra Deus. Então, meu irmão, será que tem alguma coisa que tem tirado nossos olhos da pessoa de Cristo? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele mostre, Senhor, tem alguma coisa que tem me impedido de ter essa comunhão com o Senhor? Tem alguma coisa que tem me afastado de ter essa harmonia com o Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Se não for a misericórdia de Deus, gente, nós não temos para onde caminhar, não temos para onde ir. Vou perguntar para você então, o que tem ocupado a primazia na sua vida? O que tem ocupado a primazia na minha vida? É para a gente ir pensando. Nós chegamos em Sardes, a igreja da Reforma, no século XVI. Então aqui há uma pequena luz, uma chama que se levanta contra todo o pecado cometido por Tiatira. Sardes então rompe com o catolicismo romano, entretanto, veja o que Jesus disse. Quer dizer, se rompeu com esse sistema, deveria estar tudo bem daqui para frente, né? Mas olha aqui, Apocalipse 3:1. Vamos ler junto? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Será que isso não acontece no nosso meio? Isso aconteceu comigo particularmente, gente, porque eu vivia dentro da igreja sem ser regenerado.
Eu cantava sem ser regenerado. Eu orava sem ser regenerado. Eu lia a Bíblia sem ser regenerado. Tinha conhecimento, né? Estudava, lia um pouco, tal, mas não tinha a revelação plena dessa obra de Cristo. Jó, eu conhecia de ouvir falar. Mas essa obra, gente, não é por força nem por violência, é somente pelo poder, pela ação do Espírito Santo em nós. Nós não podemos forjar novo nascimento. Por mais que nós sejamos bons irmãos, bons cristãos, não vale nada se Jesus não fizer uma verdadeira obra na nossa vida. Esse pode ser o seu caso, talvez, espero que não, mas clame por misericórdia. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nossas vidas. A reforma da igreja, voltando aqui no boletim, não tem sentido sem troca de coração. Então, troca aqui essa igreja e põe o seu nome aí. A reforma na minha vida não tem sentido sem troca de coração, senão eu vou ser mais um religioso dentre tantos. Não basta apenas as verdades esclarecidas, ter uma boa teologia, ou ter um conhecimento bíblico, porque isso você consegue, por você mesmo. O problema essencial do homem é a sua natureza perversa contra Deus. E esse é o seu problema e é o meu problema. Isso só pode ser resolvido por Cristo. E já foi resolvido na cruz. Se o velho homem não morrer, não há reforma que baste. Você pode ficar reformando, que não vai adiantar nada. A igreja hoje não precisa de reforma, gente. Não estou falando da igreja física nossa lá, não. A igreja, esse que diz que é o corpo de Cristo, precisa ou não precisa de reforma? Nós precisamos de reforma. O que está acontecendo, essa banalização do culto, que é o que o pastor Eric tem pregado aqui, é o que tem acontecido com a igreja. Então precisa de outra reforma. Mas adianta a reforma? Não adianta a reforma. Se o velho homem não morrer, não há reforma que baste, mas essa natureza do pecado já foi vencida e cravada na cruz em Cristo. Aleluia! E a nova vida vem com a essência do amor. Aí, Ezequiel 36, ele vai dizer isso. Vamos ler? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Sem esse novo coração, nós não vamos guardar, nós não vamos andar, nós não vamos observar os mandamentos de Deus. Não adianta, gente. Nós vamos até forçar um pouquinho e vamos fazer aquela saidinha ali, mas não vai adiantar. Eu espero profundamente que você perceba a importância da mudança de natureza, da mudança de coração, que só pode ser realizada por meio da revelação do Espírito Santo. Então, até aqui, eu espero que você tenha percebido que o amor é a base de tudo. Vocês perceberam como que a igreja tem sofrido? É impossível ao homem, com uma natureza de pecado, amar tanto a Deus como ao próximo. A natureza dele não é para isso. Mas quando este homem é levado a crer em sua inclusão na morte e ressurreição com Cristo, em Cristo, tudo muda. Jesus não faz reforma, Ele torna tudo novo, gente. Reforma quem faz somos nós, a nossa casa, nós estamos reformando lá a igreja, passei lá essa semana, tudo quebrado, né? Isso nós fazemos, e fazemos bem, mas reforma de vida não existe. Existe mudança de vida. E aí, 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo somente em Cristo. Religião, coisa velha, vai levar a bagagem toda. Mas em Cristo as coisas são feitas novas. Continuando no nosso boletim, já sobre a igreja de Filadélfia, a igreja que teve o seu início no final do século 17, Jesus diz:
Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que Filadélfia fez aqui: guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Você tem guardado a palavra, meu irmão? Tenho, pastor. Eu tenho lá na gavetinha, lá, a Bíblia guardadinha lá, certinha. Pego uma vez por semana para ir na igreja. Está bem guardadinha lá. Não é isso não, meu irmão. Olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta ter a Bíblia aberta lá, no trabalho, em casa, no escritório. É letra morta. Nós precisamos da palavra de Deus no nosso coração. Se em Tiatira houve a degradação total, em Sardes vemos uma tentativa falha de resgatar a lucidez. Porém, em Filadélfia acontece isso. A igreja volta-se ao amor fraternal. Neste tempo, a igreja compreendeu que deveria voltar ao primeiro amor, e ela foi fortalecida. Então, a partir desse período aqui, final do século XVII, XVIII, início do século XIX, nós tivemos um avivamento na igreja, e grandes homens que nós conhecemos hoje, como John Owen, Jonathan Edwards, os irmãos Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, entre tantos outros, são homens que surgiram nessa época. Agora eu pergunto para você, quais são os teólogos que nós temos hoje, no século XXI, na igreja? Quantos são? Se você contar numa mão, talvez sobra lugar. Onde é que está o avivamento da igreja? Aí eu pergunto para você, onde é que está o avivamento meu? Como é que está a minha vida diante de Deus? Deus tem ocupado o primeiro lugar realmente na minha vida? Ou eu tenho abandonado essas coisas? Fraqueza nem sempre sugere pecado. Muitas vezes a gente vê o irmão ali sofrendo, está em pecado, aponta lá o dedão para ele, né? Mas não é isso, meu irmão. Que coisa que é essa? Jesus não condena essa igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força, pois ela guardou a palavra e não negou o seu nome. Pode ser que essa igreja fosse pequena em número, ou mesmo limitada em capacidade, mas quando a dependência de Deus, não há barreiras, dificuldades ou situações que não possam ser superadas. Quando nós estamos firmados na rocha, meu irmão, nós vamos passar pelas tribulações, pelas provações, mas nós vamos sair firme lá. Paulo mesmo chegou ao ponto de desanimar. Ele ficou, depois que ele teve ali uns problemas, essas perseguições, ele chegou ao ponto ali de orar ao Senhor, e aí o que Jesus disse a ele? Lá em 2 Coríntios 12, 9, ó. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu irmão, se você está vivendo uma vida cristã e acha que é forte, você está errado. Porque se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, por que você quer ser forte? Você vai ser forte onde? Mas em Cristo eu sou mais que vencedor. É verdade. Em Cristo nós somos fortes. Em Cristo nós temos toda a força. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Fora dele nós não somos. Aí nós chegamos aos tempos atuais. Laodiceia é a igreja do final do século XVIII até os tempos de hoje. E o alerta de Cristo a essa igreja é o mais duro e o seu julgamento mais severo. Foi o que nós lemos aqui no começo. Olha aqui, 3, 15 e 17. Vamos ler junto? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o diagnóstico
da igreja que nós vivemos. Isso é terrível, meus irmãos. E é uma realidade. Estas 7 cartas são proféticas e falam de um período que abrange esses últimos 2000 anos. Ser quente não tem a ver com ser fervoroso, né? Tem muita igreja fervorosa aí, que sapateia, que pula, que dança, cai no chão. Isso tem a ver? Então não é essa questão desse fervor da alma, certo? Nesse congregar. Ou frio no sentido de estar afastado da igreja. Nós tivemos agora esse período 6 meses longe. Mas você não foi fortalecido pela palavra no Senhor? É muito bom estar aqui, mas eu tenho certeza que a sua vida, se você teve contato com o Senhor, com a palavra, com a meditação da palavra, através dos cultos, e pessoalmente, isso é individual, você foi fortalecido. Agora, se você ficou em casa 6 meses, sem abrir a tua Bíblia, sem ouvir um estudo, sem encontrar o irmão, lógico que você vai ficar fraco. A indiferença, não, o problema de Laodiceia é o quê? A apatia. Essa indiferença, tanto faz. A indiferença dos nossos tempos diz respeito à palavra de Deus. Laodiceia é a igreja do tanto faz. Aí tem aqueles que dizem assim, né? Deixa como é que está para ver como é que fica. Não vai começar agora os estudos. Não, deixa para o ano que vem. Tem igrejas aí anunciando com a maior alegria que a partir de janeiro vão se reunir. Tanto faz. Não tem problema não. Né? Perdi aqui. Deixa como está, né? Ela não se posiciona em relação à palavra de Deus, à igreja, às coisas de Deus. Se ler a Bíblia, tá bom, né? Se não ler também, tanto faz. Eu já sou salvo mesmo. Eu já tenho a garantia. Mas será que é assim? Acredito que todos têm um primo assim, né? Porque aqui ninguém acho que está com isso aqui. Mas sempre nós temos um primo, né? Se o meu primo estivesse aqui para ouvir isso, né? A gente tem um parente, um amigo que precisava de ouvir isso. Mas graças a Deus que não é para nenhum de nós aqui. Assim acontece com tudo que é espiritual em Laodiceia. Se Jesus voltar, está bom. Mas se ele não voltar, está bom também. Vamos tocar a vida, vamos experimentar os nossos bois, os nossos carros novos, vamos casar, vamos seguir a vida. Eu até escrevi aqui, não sei, né? Tudo bem. Crente, já viu falar do crente pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É o crente pagodinho, vai tocando a vida ao curso do mundo, né? Se Jesus voltar, está bom. Se eu ler a Bíblia, está bom. Se eu congregar, está bom. Se eu testemunhar de Cristo, está bom. Mas se não testemunhar, se não ler, está tudo bom. Vou caminhando. Essa é a apatia da igreja e a indiferença da igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja apática, morna, que não se importa e não se mostra animada em congregar, em orar, em clamar, em interceder, em dedicar tempo em conhecer a Cristo mais profundamente. Você tem dedicado tempo, meu irmão, na palavra, na meditação? Essa é uma exortação em amor, entendo isso. Isso serve de alerta para cada um de nós. Então eu pergunto, como está a sua vida diante de Deus? Você tem sido indiferente às coisas espirituais? Você realmente ama o Senhor? Você realmente quer a volta do Senhor? Você tem clamado Maranata? Pare e pense. Então, nossa, até aqui foi só bordoada, né? Carambolas, tá? O cara veio aqui para brigar com a gente, mas não é brigar, gente, é alerta, é exortação em amor. Mas tem solução para essa igreja, isso é que é confortante, porque o Senhor nunca vai trazer uma punição, um juízo, sem Ele mandar a opção de salvação. Por isso que Ele mandou os profetas, por isso que Ele enviou Jesus, por isso que Ele mandou os apóstolos, por isso que a igreja hoje tem a pregação da palavra. Então, o que fazer diante dessa tão iminente sentença de Jesus à igreja de Laodiceia? Ora, seguir o próprio conselho que Ele mesmo dá à igreja. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A igreja precisa de enxergar que ela está errada hoje. E somente o Espírito Santo de Deus é que pode abrir nossos olhos. Ouro. Então vamos falar desses 3 pontinhos aqui, ó. Ouro relaciona-se à santidade de Deus, à pureza de Deus, ser provado, apurado, purificado pelo fogo, ou seja, aperfeiçoado ao ponto de não depositar nenhuma confiança em coisas, mas tão somente em Deus. Onde é que você tem depositado a sua confiança, meu irmão? No banco? Vai mudar tudo, e logo. Nos bens? A ferrugem e a traça vão comer. Onde é que você tem depositado? Onde nós devemos depositar a nossa confiança? E Hebreus 12, 14, ele fala assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação aqui tem a ver com a salvação da alma. Então não é assim, eu já sou salvo mesmo e tudo bem. Nós precisamos da salvação da nossa alma. Nós precisamos ser apurados. E aqueles que não estiverem prontos não serão arrebatados. Tem muita gente aí pensando que a hora que o Senhor vier aqui, seja no começo, no meio, no final da tribulação, que tudo vai seguir, vai embora e deixa tudo aqui. Para com isso. Vai ler a Bíblia, vai estudar o que a palavra diz. Sem santificação ninguém verá a Deus. E se não for santificado antes, vai ser santificado na grande tribulação. E vai passar por prova, e vai ser perseguido, e vai ser morto, e vai ter fome, e vai chorar. Porque é isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra diz. Então nós devemos buscar a santificação, os irmãos, a cada dia. Não estou nervoso não, tá? Desculpa aí, é pela ênfase da palavra, que é realmente uma palavra de exortação. Vestidura branca relaciona-se à justiça de Cristo, imputada a nós na cruz, na sua obra de redenção. A única justiça que nos torna aptos a estar diante de Deus é a justiça de Cristo. Não existe outra justiça. Em nós mesmos não temos justiça. Nós não conseguimos produzir justiça. A nossa justiça própria é trapo de imundícia. Só em Cristo nós temos justiça. Só em Cristo nós somos tornados justos. Só por meio da justiça de Cristo nós podemos estar diante de Deus. E colírio. Quem usa óculos, né, ou tem algum probleminha nas vistas, sabe para que serve o colírio. Você está com as vistas embaçadas, cai um cisco. Você vai lá, coloca um colírio, você mexe os olhos, né, começa a enxergar melhor. É o que está dizendo aqui, ó. Para que esse colírio? Para ver tudo que o Senhor tem para os seus filhos. A igreja às vezes fica morna, fica dormindo, porque não consegue enxergar, não consegue viver o reino de Deus aqui e agora. Essa igreja apática. Por isso nós devemos seguir o conselho de Cristo, que deve ser comprado, mas não com dinheiro. Não é por força, não é por violência, não é com dinheiro. Não é pelo que você fez, pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer. É pela obra de Cristo. O alto preço já foi pago na cruz, quando Cristo derramou o seu sangue para nos comprar, para pagar a dívida de morte. Então a pobreza da Laodiceia está ligada ao espírito, pensar que tem aquilo que não tem. Entretanto, a partir do momento que as verdades bíblicas se tornam reais no coração, aí sim, ela, a igreja, você, eu, nós nos tornamos ricos. Então você quer ser rico, meu irmão? Em Cristo. Somente em Cristo. A Thalita, quando ela era pequenininha, nós conversando com ela, né? E ela falando que lá na escolinha, ela tinha uns 3, 4 anos, falou que as crianças estavam dizendo que eles eram ricos, né? E nós tínhamos conversado há um tempo atrás que nós éramos ricos da graça de Deus. É a melhor riqueza que nós podemos ter. E aí eu perguntei para ela assim, o que você falou lá para os teus amiguinhos? Ué, que nós somos ricos da graça de Deus. Meus irmãos, não tem riqueza maior, meu irmão.
Se nós temos depositado a nossa confiança, o nosso amor na pessoa de Cristo, nós somos ricos, ricos da graça de Deus. Isso não tem dinheiro, não tem nada que pode tirar da gente. Nada nesse mundo pode tirar isso. Não confunda vida espiritual, discernimento espiritual, como uma visão equivocada, formada por pensamentos altruístas ou pensamentos positivos. O mundo hoje oferece isso, né? Autoajuda. Você precisa de uma autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto, que já veio por meio de Cristo. Cada um de nós necessita dessa visão ampliada do governo de Cristo. Só assim o espírito de indiferença deixará Laodiceia, deixará a nossa vida. Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muita gente usa esse texto aqui para pregar o evangelho para as pessoas que não creram, mas não é isso, meu irmão. Isso aqui é Jesus batendo na porta da igreja. Ele está batendo aqui na Laodiceia. Eu quero entrar. Eu não quero ser um co-participante, eu quero ser o principal. O principal é Cristo. O principal não é o louvor, não é a oração. O principal é Cristo. A indiferença de Laodiceia será repreendida severamente. Pois dizes, Apocalipse 3,17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, o miserável, pobre, cego e nu. Esse é o diagnóstico mais terrível que nós temos das 7 igrejas. Pensar que somos aquilo que não somos. Eu penso que sou regenerado, mas não sou regenerado. Senhor, traz essa revelação ao meu coração. O que eu preciso confessar? Mostra se existe algum pecado oculto que eu preciso confessar diante de Ti. Eu não quero viver nessa indiferença, nessa incerteza, amando mais o mundo do que a Ti. Faça essa oração. Então cabe a cada um de nós parar e refletir. Clamar ao Espírito Santo de Deus que revele se há algo oculto a ser confessado. E então, meus irmãos, ir ao trono da graça. E clamar por misericórdia. E seguir olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Desta forma, nós poderemos desfrutar aqui na terra do reino de Deus, mesmo em tempos de pandemia. Não importa se tem pandemia, não importa o que está acontecendo, mas nós vamos desfrutar do reino de Deus, porque nós estamos seguros na rocha que é Cristo. Que o Senhor conceda discernimento a cada um de nós, e esse discernimento virá à medida que o buscamos, pois Ele nos buscou primeiro. Não há ninguém aqui que busque a Deus, nenhum de nós, mas se Ele nos buscou, agora nós podemos buscar Ele. Você deve saber que Jesus é aquele que anda no meio da igreja, e isso é precioso, confortante e revigorante, meus irmãos. Jesus está cuidando da sua igreja, Jesus está cuidando de você, mesmo nas aflições, mesmo nas tribulações. Por mais que você pense que você não vai suportar isso, mas Ele não vai permitir nenhuma carga maior do que nós podemos, desde que nós estejamos olhando para Ele. Então que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais para vivermos o verdadeiro amor, que o Espírito Santo de Deus mude o nosso modo de pensar, que o Espírito Santo de Deus converta o nosso coração totalmente ao Senhor. Caso contrário, seremos colocados para fora. Esse diagnóstico é triste. Então, meu irmão, tenha isso em mente. Deus nunca trará juízo sem antes ter mandado vários alertas. Então, que essa explanação da palavra seja um alerta para a sua vida. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, essa foi a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, voltar nossos olhos a Ti.
Se existe algo em nós, Senhor, que tem ocupado a primazia, a não ser a pessoa de Cristo, que o Senhor revele, Senhor. Que haja confissão, que haja um verdadeiro arrependimento, Senhor. Que nós voltemos nossos olhos totalmente para o Senhor. Faz isso na vida de cada irmão aqui, faz isso na minha vida, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia da nossa igreja. Que nós sejamos Tuas testemunhas, Senhor. Aonde estivermos, no nosso trabalho, no trânsito, em casa, em qualquer local. Que as pessoas vejam a vida de Cristo em nós. Que não seja apenas uma teologia, algo da nossa mente, um conhecimento fútil, mas que seja verdadeiro, para que nós, quando abrirmos a nossa boca para falar da pessoa de Cristo, as pessoas vejam que nós vivemos o Evangelho. Tem misericórdia da igreja, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.